O que o juiz pode perguntar? Aliás, o que o juiz deve perguntar? E se o juiz não perguntar, o que eu, como advogado, posso perguntar para o meu cliente que está ali na audiência de custódia? Bom, primeiro, o juiz, e eu faço sempre assim, eu explico para a pessoa presa para que serve aquele ato. Eu começo dizendo para ela, olha, esse ato não serve para a gente tratar se você cometeu ou não o crime que está sendo atribuído para você. Nós não vamos tratar disso. Você não precisa se preocupar em apresentar sua tese de defesa. Ali, você não precisa querer se justificar. Se você roubou, se não roubou, se estava com droga ou se não estava. Aí eu explico. Esse ato serve para eu saber sobre circunstâncias, aquilo que estão em volta, aquelas coisas que estão em volta, que estão circundando a sua prisão. Eu não estou querendo saber sobre a prisão efetivamente. Estou querendo saber sobre as circunstâncias da prisão e sobre algumas circunstâncias pessoais, sobre algumas características pessoais da pessoa que for presa. Então, o juiz, ele sempre vai questionar se foi dada a efetiva oportunidade para que a pessoa presa tenha exercido lá os seus direitos constitucionais que são inerentes à sua condição humana. Como, por exemplo, você teve a oportunidade na prisão de falar com alguém da sua família, você teve a oportunidade no momento da sua prisão de ler o interrogatório policial ou não, fizeram você assinar sem ler. O juiz vai perguntar sobre essas circunstâncias peculiares do ato da prisão. O juiz vai perguntar, você teve algum tipo de agressão desde o momento da prisão até o momento de ser trazido aqui para dentro do fórum, para você ser ouvido? Teve algumas circunstâncias de tortura, algumas circunstâncias de maus tratos? Por quê? Porque dependendo da resposta dele, o juiz vai para um outro ponto, que é a identificação de uma pessoa do suposto agressor. Então, o que o juiz fala? O que o juiz pergunta? Primeiro pergunta sobre as circunstâncias da prisão. Tá? E aí o juiz também tem que indagar se a pessoa presa já foi submetida ao exame de corpo de delito. Por quê? Porque geralmente quando há a prisão, o próprio delegado tem que encaminhar a pessoa presa para um exame de corpo de delito. Se ela ainda não fez o exame de corpo de delito, o magistrado na audiência de custódia vai determinar a realização do exame de corpo de delito. Uma coisa muito importante que você tem que fixar na sua cabeça é que você não pode permitir que o juiz, nem que o promotor, faça perguntas sobre o mérito, com finalidade de produzir prova para o futuro processo penal. Tá? O promotor não pode perguntar, por exemplo, mas você praticou ou não praticou o crime? Isso daí é questão relacionada ao mérito. Se houver um tipo de pergunta sobre isso, você na hora deve interceder e na hora você deve pedir para que a situação volte ao normal. Excelência, é vedada a pergunta sobre o mérito, sobre efetivamente a participação dele ou não no crime. A audiência de custódia tem o objetivo de apurar supostas agressões e se a pessoa presa teve resguardado todos os seus direitos constitucionais. Não é permitido que se pergunte nada sobre o fato em si. Tá? O que o juiz faz também na audiência de custódia? Quando é mulher, ele busca averiguar por perguntas e visualmente também hipóteses de gravidez, existência de filhos ou pessoas que dependam do cuidado daquele que foi preso. Eu não sei se você sabe, mas quando há, por exemplo, crianças menores que dependam daquela pessoa que está presa, pode ser um motivo para prisão domiciliar. Então o juiz faz esse tipo de pergunta. O juiz pergunta também histórico de doença grave, incluindo transtorno mental, dependência química. É muito comum. Por quê? A pessoa presa com dependência química, quando ela passa pelo período de abstinência lá dentro da prisão, ela pode ter problemas mentais muito fortes, pode se tornar agressiva, pode gerar problema dentro da cela. Então, dependendo da resposta que é dada, o juiz pode encaminhar a pessoa presa para um departamento específico lá dentro do presídio, para uma cela especial, por exemplo, para que evite problemas futuros. O juiz também analisa o cabimento de encaminhar para algum assistente social. E é óbvio que também na audiência de custódia, e agora ficou bem esclarecido no artigo 310 do CPP, o juiz vai averiguar a possibilidade de decretar prisão preventiva ou de conceder a liberdade provisória, seja mediante condições, mediante fiança, ou não, simplesmente a concessão de liberdade provisória. É isso que acontece. Esses são os atos que acontecem dentro da audiência de custódia. Esses são os assuntos que o juiz pode tratar. Depois que o juiz
trata sobre todos esses assuntos, faz todas essas perguntas, o que ele faz? Ele pergunta se o Ministério Público tem alguma pergunta para fazer para a pessoa presa e depois para a defesa. A defesa sempre pergunta por último. Tá? É óbvio que depois da defesa, se surgir alguma circunstância nova, o magistrado pode voltar a fazer pergunta. Mas se ele fizer isso, depois ele tem que passar novamente a palavra para o Ministério Público e depois novamente para a defesa. Por quê? Porque a defesa sempre fala por último. O acusado, a pessoa presa, tem o direito de conhecer tudo aquilo que foi produzido contra ela para depois apresentar a manifestação. Então, fica de olho nisso. Você sempre, como advogado, sempre vai falar por último. Tá? Eu estou falando, então, de quando o magistrado ainda está fazendo o interrogatório, ainda está fazendo a inquirição, aliás, né? Ainda está perguntando, fazendo as perguntas para a pessoa presa. Ele faz as perguntas, o Ministério Público faz as perguntas e você faz as perguntas. Agora, atenção sempre redobrada nas perguntas do Ministério Público. Sempre atenção redobrada nas perguntas do Ministério Público, para que não se permita que o Ministério Público entre na análise das provas, para que ele não pergunte indiretamente sobre circunstâncias que depois ele pode usar para sustentar uma denúncia contra o cliente. Então, ouvido aberto, havendo alguma tentativa de entrada no mérito daquela acusação, você vai pedir a palavra e vai falar: excelência, eu peço que essa pergunta seja indeferida, uma vez que ela trata do mérito, e a audiência de custódia serve para saber sobre as circunstâncias da prisão, se houve agressão e se a pessoa presa teve respeitado os seus direitos constitucionais, para mais nada. Tá bom? E aí tá, terminada a oitiva, o juiz ouviu a pessoa, geralmente na prática eu peço para a pessoa aguardar lá fora, para a pessoa presa aguardar lá fora, e aí entra a fase aí dos debates. O juiz vai passar a palavra para o Ministério Público e o Ministério Público ali vai ter que sustentar. Ele pode pedir, por exemplo, o relaxamento da prisão em flagrante, ele pode pedir a concessão da liberdade provisória com ou sem a aplicação de medidas cautelares, e o Ministério Público pode pedir também a decretação da prisão preventiva, além de outras medidas, né? Como, por exemplo, o exame de corpo de delito, perícia, tudo pode ser pedido ali na audiência de custódia. Tá? Agora, o juiz passa a palavra depois para você, e você também pode formular as mesmas coisas. Você pode ali formular o pedido de liberdade do seu cliente, você pode pedir toda a apuração de todas as medidas relacionadas com supostas agressões, que como advogado, você deve ir para essa audiência preparado para formular todos os pedidos pertinentes, inclusive liberdade, alteração do local da prisão, exame de corpo de delito e tudo mais. Então, a família te procurou para você acompanhar o preso na audiência de custódia, já levanta comprovante de residência, comprovante de trabalho, já levanta histórico prisional, né, antecedentes criminais. Para quê? Para que lá na audiência de custódia, depois que for feita a inquirição da pessoa presa, você possa, na hora que o juiz te passar a palavra, formular o pedido de liberdade, tá? Apresentar efetivamente aquela pretensão do seu cliente. Se durante a narrativa do seu cliente, durante a fala do seu cliente, ele narrou agressão policial, eu sempre recomendo que no momento da sua manifestação, você dê bastante ênfase a isso nas suas manifestações, tá? Por quê? Porque isso pode ser a salvação do seu cliente em juízo. Porque pode ser que ele consiga fazer desacreditar uma prova.